Fala rapaziada, mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão é Rubro-Negra, meu nome é Leonardo. Antes de falar do conteúdo desse vídeo, pedir vocês aí que se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho aí para ajudar a gente ao canal crescer cada vez mais e eu trazer alguns debates pra gente aqui no canal. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar um trecho aí da Sala de Redação, um programa lá da GZH Gaúcha, Rádio Gaúcha, que trata mais do Inter e do Grêmio, mas às vezes expõe a opinião deles referente ao time do Flamengo e outros. Nesse vídeo, o Leonardo Oliveira levanta uma questão que foi a que eu trouxe lá no canal do Fernando, no NOQD, na live de quinta-feira à noite, se eu não estou enganado. Que é referente à engrenagem de como funciona o Flamengo hoje no mercado e como a gente trata nossas joias da base. Vou pedir aí, vamos assistir o vídeo primeiro para introduzir aí o que eu penso, um pouco do que eu penso, do que eu refleti e do que eu penso nesse momento agora. Barto, nessa questão do Flamengo, o que me preocupa, e vendo os movimentos do Flamengo, a estratégia do Flamengo, o Flamengo revela muito, mas o Flamengo vende jovens e contrata jogadores prontos. E isso é um risco, porque a partir do momento que tu tá fazendo essa troca, o Matheus França saindo vai ser para pagar o Gerson, por exemplo. Como o Flamengo fez ali atrás, vendeu Reinier, Vinícius Júnior, aí fazia parte até de um processo de reestruturação do clube. Mas me preocupa quando um clube começa a vender suas joias e comprar jogadores como o Gerson, que é um baita jogador, mas não tem poder de revenda o Gerson. Não. Ele já foi para Europa, voltou, voltou. Não. E aí o Gerson vai ficar no Flamengo ganhando alto salário Flamengo... e tu não tem o processo aqueles de renovação, de fazer a máquina. Daqui a pouco essa máquina ela vai emperrar, porque os jovens não vão ter espaço, ou os jovens vão estar numa fila lá atrás, né, porque já tem jogadores afirmados. Então é uma estratégia um pouco perigosa do Flamengo para o mercado brasileiro. A necessidade que fica quando tu faz esse tipo de processo, de vender os jovens, é que esse que é contratado, no caso o Gerson, ele te deu uma resposta absolutamente ideal e tu continue ganhando todos os títulos, porque ganhando todos os títulos tu vai poder manter ou esse processo, tu vai revelar novos jogadores, porque o time que está em alta, ele desperta primeiro a curiosidade dos jovens de jogar ali. Passa a ser uma vitrine maravilhosa. Empresários, jogadores querem trabalhar naquele clube. Então tu tem uma tendência maior de revelar bons jogadores, como o Flamengo vem. A máquina anda. Agora, se a máquina parar de andar com vitórias, esses jogadores passam a ser muito mais caros do que já são. Tu não forma ninguém e tu perde a possibilidade de formar ativos. E aí, meu velho, a coisa complica e degringola, tipo Atlético Mineiro. É que tem mesmo o Flamengo sendo um gigante, tendo receitas altíssimas de bilheteria, de quadro social, de direito de transmissão. Essa máquina de formar e vender, ela precisa ser retroalimentada. E a partir do momento que tu começa a trocar joias, e quando tu vende o Matheus França sem ele ter minutagem, sem ele ter corrida mais longa no profissional, né, tu vende ele por menos do que se ele tivesse se afirmado pelo menos uma temporada. O João Gomes certamente é um cara que vai sair por um valor O Vini Júnior foi melhor. assim, né? Exato, tem que ter. Mas tu tá vendendo antes do cara se afirmar no profissional. E se daqui a pouco a tua base não te fornecer numa temporada ou duas um jogador como esse? Como é que tu retroalimenta essa máquina? Claro. Tem uma situação curiosa, Pedro. Galera, eu queria trazer o vídeo até aqui, por quê? Primeiro eu vou colocar alguns pontos. Meu pensamento era muito parecido do que o Leonardo Oliveira, que é esse rapaz aí do lado esquerdo inferior da tela. Eu tinha um pensamento muito... Eu estava pensando, refletindo sobre a questão da base, de que um momento a gente tem aí um adversário, o nosso rival aí que vem revelando jogadores e também pode ser um captador de jogadores no Rio de Janeiro, que é o Fluminense, que traz muitos garotos de Xerém. A gente já viu o Fluminense revelando bastante jogadores, inclusive nossos principais jogadores ali, Gerson, Ayrton Lucas, Pedro, já vieram do Fluminense. E eu tinha essa preocupação de perder essas joias para o Fluminense, por exemplo. Só que depois de refletir um pouco, eu concordo um pouco mais com o Zé Alberto, que é o senhor aí do lado direito superior. Vamos lá, em relação ao Leonardo Oliveira e a fala dele. Em questão do João Gomes e do Matheus França. Primeiro que a gente já viu aí, eu acho que ele não tinha informação de que o João Gomes já havia sido vendido.
e que gerou um valor bom para um volante, tá? Eu não acho que o valor foi ruim, mas eu acho que o Flamengo poderia faturar mais com ele. Mas enfim, a gente não pode... o Flamengo também precisa vender para poder manter essa máquina girando. Em relação ao Matheus França, como o Flamengo já fez a movimentação de vender o João Gomes, encaminhou o Hugo, falhou agora, mas o Flamengo já vendeu o Tuller essa temporada. O Flamengo está emprestando o Cleiton, se eu não me engano, o zagueiro, para jogar no time de Portugal com a opção de compra. Provavelmente Ramon deve ser emprestado também, ou deve ser vendido. Noga deve sair. Então o Flamengo, porque muito em vista, fica em evidência os jogadores hypados e que são vendidos, que estão em auge. Grandes nomes da base, mas tem outros nomes que envolvem a base do Flamengo, e não só esses jogadores. Então, levando em questão que o João Gomes já foi vendido, e só o valor do João Gomes já cobriu a compra do Ayrton Lucas, a compra do Gerson, e bateu a meta de venda do Flamengo, o Flamengo hoje não precisa correr para vender o Matheus França, por exemplo. Ninguém vai conseguir vir aqui oferecer um valor pequeno para o Flamengo vender. Ele não vai precisar correr para vender o Matheus França. Então, esse já é um ponto que eu passei a refletir e comecei a achar que tem dado certo essa engrenagem. E em relação à fala dele sobre Gerson. O Gerson pode não ter mercado para grandes times europeus, Real Madrid, talvez até o Barcelona, tá? Porque o Barcelona também não tá com essa bola toda, não. Mas Bayern de Munique, Manchester City e tal... Eu acredito que ele não tenha mais esse mercado, mas sim, Gerson, Gabigol, Pedro, Ayrton Lucas, são jogadores jovens, Varela, Mateuzinho, são jogadores jovens, jogadores de menos de 28 anos, se eu não me engano o Gerson tem 26, Ayrton Lucas tem 24, então esses jogadores têm sim mercado ainda, não pode não ser um mercado europeu, pode ser um mercado de segundo escalão europeu, ou pode ser Arábia, Ásia, para aquele lado de lá, Catar, que tem muito dinheiro, e pode vir buscar e pagar sim uma grana pro Flamengo. Então eu acredito que sim, tenha mercado. Alguns jogadores do Flamengo ainda tem o mercado. O Davi Luiz não tem, Felipe Luiz, esses jogadores de mais idade não tem. Mas outros jogadores ali no Flamengo tem sim mercado e pode sair por um valor altíssimo, como o Arrascaeta foi cogitado em alguns times depois da Copa do Mundo. Tá? Em relação à fala do Zé Alberto, eu comecei a concordar mais com o Zé Alberto. Por quê? O futebol hoje envolve dinheiro. O que aconteceu com o Gerson foi algo atípico. O Gerson vir para o Flamengo por amor. Além do problema que ele tinha lá no Olympique de Marseille, porque se ele estivesse bem lá, se ele estivesse feliz lá, ele não viria. Além do problema que ele tinha lá no Olympique de Marseille, era a questão pessoal do Gerson voltar para o Flamengo, porque aqui ele se sente bem. Fora isso, o que acontece é que o futebol é comandado pelos empresários. Então, o empresário que tem ali seu ativo, que é o jogador, ele vai querer botar o jogador dele, o jogador mais novo, os jogadores novos, por exemplo, os jogadores que disputaram a Copinha esse ano, ele vai querer botar num time que tenha vitrine, porque você vê a diferença. Ele vai pensar, eu vou ter um jogador, um volante, vou botar os volantes que estão em pauta agora. Eu vou botar um jogador como o Andrei do Vasco, que foi vendido entre os 3 volantes vendidos nessa janela. O Andrei foi o mais barato. Ele vai querer. O Andrei, se fosse jogador do Flamengo, teria sido vendido por mais de 17 milhões de euros. Então, o empresário também estuda isso. Ele vai querer botar o jogador dele que tem potencial para jogar num clube que tem um potencial enorme de venda, porque ele ganha com essa venda. Então, depois que eu parei para pesquisar, pensar, estudar um pouco, eu comecei a concordar mais com o Zé Alberto. O que vai manter a engrenagem do Flamengo são as vitórias, são as taças, são as conquistas. Para manter essa engrenagem, a gente precisa de time forte. E hoje a gente tem um time forte graças à base. Então a gente vai ficar nesse ciclo, a não ser que o Flamengo desande muito da mão, que venha uma SAF que acerte muito nos nossos adversários. Eu acredito que a gente vai continuar ganhando e mantendo essa engrenagem girando. E é o que eu falei, eu passei a concordar mais com o Zé Alberto em relação a essa engrenagem do Flamengo. O que vai manter o Flamengo girando, esse sistema girando, são as vitórias, são as taças, tá? Outra informação foi passada agora no Esporte
jornal desportivo lá da Espanha, que o Flamengo consultor tem monitorado, pesquisado sobre o Isco. Não sei se é verdade, tá, rapaz? Como eu já disse, eu não tô aqui para dar informação exclusiva, não. Foi levantado isso, já saiu no jornal, no site da UOL, no site do O Dia também, se eu não me engano, saiu também a informação. E o que eu quero levantar aqui é em relação a como o Isco pode ajudar o Flamengo. Primeiro que o Isco não vai vir por qualquer saláriozinho, se vier não vai vir por qualquer saláriozinho. E as últimas temporadas do Isco têm sido muito ruins. O Isco não é um jogador de intensidade, não é um jogador que corre muito, que aperta ali na frente, não. Ele é um jogador de bom passe e de cadência de jogo. Então eu não vejo o Isco, por exemplo, hoje se encaixando no Flamengo para um time que o Vitor Pereira queira ter intensidade de jogo e tal. Pode ser um bom reserva para o Arrascaeta? Cara, eu acredito que sim, mas depende do esquema. Porque no esquema do Dorival Júnior exigia uma marcação melhor do Arrascaeta ali pelo meio de campo. E hoje o Arrascaeta consegue fazer uma pressão na saída de bola. Foi assim na final da Libertadores contra o River Plate e foi assim contra o Internacional lá dentro do Beira-Rio naquela semifinal de 2019. Ele consegue fazer essa pressão. Não sei se o Isco conseguiria manter esse ritmo, porque o Isco é um jogador mais de cadência de jogo, não é um jogador muito veloz. Beleza? Mas se vier, vai ser uma grande contratação, dependendo dos moldes da negociação. Valeu? Galera, de novo, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta o conteúdo, dê o feedback aí se vocês não gostarem do conteúdo. E daqui a pouco a gente vem com o pré-jogo entre Flamengo e Portuguesa de 6 horas, que vai acontecer às 18 horas. Beleza? Um abraço, saudações rubro-negras.